que ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou tão falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu sou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Esse hino revela muita coisa, né? Muita verdade nele. O que nós merecemos? O que eu mereço? O que você merece? Nós não merecemos nada, pessoal. Como Deus falou com o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Um homem que estava ali, vivendo, passando uma luta muito grande, né? Muito grande. E ele pediu algo que Deus não deu, pessoal. Nem tudo que nós pedimos, Deus vai dar. Você tem que saber ouvir o não, né? E as pessoas só querem ouvir o sim, né? O sim. E quando ela ouve o não? Por que o não? Por que Deus não atendeu a oração de Paulo? Um homem que tinha uma intimidade muito grande, enorme, profunda com Deus. Não é verdade? O apóstolo Paulo. E Deus não atendeu a oração dele. Então, hoje nós iremos falar, vamos dar uma introdução do que será, Tatiana, este culto nesta quarta-feira. Imperdível, pessoal, imperdível. Olha, abra mão da distância, abra mão de qualquer compromisso que você tenha marcado nesta quarta-feira. Abra mão de tudo para estar conosco na antiga suburbana 7.407, na abolição, quase de frente ao mercado, Rede Economia. Já prepare aí do outro lado seu copo com água, o meu está aqui. Já deixe o seu copo com água aí preparado para o momento da oração que nós iremos realizar. E nós iremos falar a respeito das cicatrizes. Das cicatrizes, pessoal. Feridas que foram transformadas em cicatrizes. Mas eu tenho a consciência, eu sei disso, que existem aí muitas, não são poucas, muitas pessoas que ainda carregam dentro de si feridas. Eu sei que tem muita gente aí machucada, que tem muita gente aí ferido, que tem muita gente aí machucada, que tem muita gente aí machucada, que tem muita gente aí ferido, 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 que tem muita gente aí ferido
Eu sei que tem muita gente aí traumatizada. Eu sei que tem. Eu sei que tem muita gente aí frustrada, né? Eu sei. Eu sei que tem feridas que estão, sabe, latejando o Samantha, Tatiane, Dona Vera, Rosa. Eu sei que tem feridas que tá, sabe, tá latejando, tá machucando. Eu sei que tá. Eu sei. Eu sei que tem pessoas aí com seus corações machucados por uma decepção amorosa, pelo abandono, pessoas que te abandonaram no momento em que você mais precisou delas, viraram as costas para você. Eu sei que tem gente carregando a ferida da injustiça, a ferida da injustiça, a dor da injustiça. Eu sei que tem gente carregando a ferida da humilhação, ela tem sido humilhada, ela tem sido envergonhada. Eu sei que tem gente assim agora. Agora. Gente envergonhada, gente humilhada, isso machuca, pessoal. Isso é uma ferida que só Deus pode cicatrizar, que só Deus pode transformá-la em cicatrizes. Mas ninguém pode. Psicólogo, ninguém pode, pessoal. Você pode fazer o tratamento que você quiser, no país que você quiser. Você pode tomar o medicamento mais top do universo. Não vai transformar feridas em cicatrizes. Não vai. Vai te deixar grogue, vai te deixar tonto, vai te deixar mole, vai fazer você ficar dormindo o dia inteiro, mas você vai acordar, você vai se deparar de novo com as feridas. As feridas estão aí. Se elas não cicatrizarem, se Deus não cicatrizar essas feridas, elas aos poucos vão lhe matar, como tem matado. Vão tirar suas forças, vão tirar suas esperanças, vão te deixar aí desesperançados. Ferida faz isso, pessoal. Ferida faz isso. Ferida causadas por pessoas ou por coisas. Eu sei que tem gente assim. Ela está machucada, ela tá ferida. E a ferida deixa a pessoa debilitada. A pessoa, eu com uma ferida no pé, como é que eu vou andar direito? Não consigo. Ninguém consegue. Você consegue andar, correr com uma ferida no pé? Você não consegue. Tem gente assim. Tem gente que a vida dela não anda por causa da ferida que ela está carregando. E só Deus pode cicatrizar isso, meu amigo. E é sobre isso que eu vou falar nesta quarta-feira. De homens que foram feridos e que Deus transformou essas feridas em cicatrizes. Porque Deus tem esse poder. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode. E se você entender isso, você vai ver que não se trata de igreja. Se trata de placa de igreja. Se trata de nada. Se trata de ser humanos. Porque nós somos seres humanos. Se trata de você. Se trata de você. Então, se você quer que Deus transforme feridas em cicatrizes, é necessário que você esteja nesse culto nesta quarta-feira, às 19h30, na antiga Avenida Suburbana, 7.407, na Abolição. Você vê que a ferida é algo tão forte, pessoal, mas tão forte que deixa. Tem gente que está ainda traumatizada. O Anderson, Vilma, Kleber. Tem gente, Luciana, que carrega dentro de si traumas. Ela tem traumas. Tem gente que não suporta nem ouvir falar no nome do fulano. Porque o coração dispara, o coração acelera. O coração acelera, o coração bate forte. Porque aquela pessoa, ela
por ela estar ferida, grave isso aí. Seria bom até alguém escrever aí, algum dos obreiros escreverem aí, porque só fere quem está ferido, meu amigo. É verdade. Só fere quem está ferido, Lúcio. Só machuca os outros quem está machucado. Então, se você está sendo ferido por alguém, é porque essa pessoa está ferida. Se você está sendo humilhada por alguém, é porque essa pessoa passou a vida inteira sendo humilhada. Então, ela quer descontar em alguém, ela quer transmitir essa raiva para alguém. Cris escreveu aí, ó, quem está ferido, fere. Então, quem está ferido, fere, meu amigo. Fere, machuca. Machuca. Por isso que você vê as pessoas, uma ferindo a outra, uma machucando a outra. Essa que é a verdade. Agora, escreve aí, Ney, por favor. Pessoas curadas, o Cleiton, curam. Pessoas curadas, elas curam. Ela tem essa essência de curar quem está ferido. Ela tem. Ela sabe o caminho da cura. Porque ela encontrou a cura. Ela sabe. Então, assim como pessoas feridas ferem, pessoas curadas, elas curam. Elas curam, rapaz. Que coisa bacana, né, Cleiton? Né, Ney? Hein, Luciano? Pessoas que foram curadas de seus traumas, de suas desilusões, de suas decepções, de suas frustrações, hoje podem curar outras pessoas. Porque hoje ela não carrega uma ferida, hoje ela carrega cicatrizes. E essas cicatrizes servem apenas para mostrar para aquela pessoa que está ferida que existe um Deus que pode curar ela. Existe um Deus que pode curar ela. Existe. Escreve outro aí. Pessoas amadas. Pessoas amadas amam. Pessoas amadas amam. As pessoas curadas conseguem perceber isso, né? Quem fere, quem machuca, precisa urgentemente de cura que vem de Deus. A Ney escreveu aí, ó. É isso aí. É isso aí. Por isso que a gente vê tanta gente machucando as pessoas. Muita gente. As pessoas dão o que tem. Então, pessoas amadas amam. Pessoas amadas, elas amam o pessoal. Ela não transmite ódio, raiva, rancor. Ela ama, porque ela é amada. Ela é amada. Pessoas amadas amam. Amam. Eu não consigo, me desculpe, não é uma crítica destrutiva, tá? Porque tem crítica que ela é destrutiva, serve para nada. É uma crítica construtiva. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que diz que é cristã, estou nem dizendo que tem um título, que ocupa uma posição dentro da sua denominação, de sua igreja, eu não sei qual é a posição dela dentro da instituição dela. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que julga, condena, apedreja os outros, ofende as pessoas, julgam as pessoas, né, condenam as pessoas. Eu não consigo acreditar que essa pessoa foi curada. Eu não consigo acreditar. Me desculpe se eu estiver equivocado, tá? Mas essa é a minha opinião. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que diz que é de Cristo, né? Que é de Jesus, que é cheia do Espírito Santo, né? Que é uma pessoa cheia, fale línguas, né? Fale línguas, que é uma beleza. Eu não consigo acreditar que uma pessoa dessa tenha sido curada. Se ela maltrata, se ela humilha, se ela pisa
se ela fere. Tá dando para entender, pessoal? Tá claro aí, gente? Então, quem ama não maltrata, diz a Luciana aí. É isso aí. Então, é isso que a gente tem que atentar, pessoal. Será que a pessoa foi curada mesmo? Escreve outra aí, Cleiton. Cris. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas transformadas, elas transformam pessoas. Elas transformam pessoas. Tá dando para você entender a dimensão da mensagem que você vai ouvir nessa quarta-feira? Então, pessoas que foram transformadas, Cleiton, elas têm esse poder de Deus dentro dela de transformar outras pessoas. Outras pessoas. Ela tem esse poder dado por Deus de impactar essa transformação na vida das pessoas que estão feridas, né? Então, a pessoa que foi transformada, pastor Tarcísio, ela pode transformar outras pessoas. Elas podem. Agora, se ela não foi transformada, Fernando, como é que ela vai transformar a vida dos outros? Porque eu conheço pessoas assim. Você também conhece. Ela quer... Vamos lá, vamos trazer aqui nomes fictícios, tá? Vamos trazer nomes fictícios, hein? Presta atenção. Vamos dizer, o Paulo é casado com a Verônica. E o Paulo quer que a Verônica mude de comportamento, mas só que o Paulo não mudou o comportamento dele. Então como é que ele vai querer que a Verônica mude o comportamento dela? Mude as atitudes dela, mude as reações dela, se ele não mudou a dele? Que é muito fácil você exigir que os outros mudem e você não muda. Você não muda, você continua sendo uma pessoa raivosa, você continua sendo uma pessoa guizumbeira, demandeira, semeadora de contenda. Como é que é isso? Você quer que os outros mudem e você não muda? Você quer que as pessoas mudem e você continua aí com a mesma vida? Está errado isso, meu amigo. Está errado isso. Está errado isso. Me desculpe se eu estou sendo direto demais com você, mas você primeiro tem que mudar. E você não precisa nem falar nada, não precisa nem abrir a boca dentro de casa para mostrar que você mudou, não. O seu comportamento vai mostrar isso. Você vai mostrar no silêncio que você mudou. É isso, você vai mostrar no silêncio que você mudou. Então, você mostrando é melhor do que você falando. Porque pessoas transformadas, ela transforma a vida dos outros. Então eu não consigo entender esse tipo de evangelho, de cristianismo, de pessoas raivosas, né? Cleito escreveu, ele para exigir mudança de alguém, ele primeiro tem que mudar isso aí, Cleito. Tem que mudar, meu amigo. Tem que mudar. Se você não mudar, como é que você vai exigir alguma coisa dos outros? O exemplo arrasta, diz aí a Thaís, é isso aí. O exemplo é tudo, pessoal. E falando de exemplo, abra aí a sua Bíblia, por favor. Aí em João 20. Quando a gente fala de João 20, a gente lembra do que, Nen? Vamos ver se a Nen está ligada aí na parábola. Se a gente fala de João 20, a gente lembra do quê? Hã? Vamos ver. Se pegou a visão aí. João 20. Será que ela pegou aí no ar? Será? Ó, tem gente aí, ó. Pastor Tarcísio, buscar mudança em outras pessoas não é mudar. Então, abri a minha Bíblia em João 20, pegou a visão. Aí.
Que tem uma canção que diz, né? Abi, João 20. Eu não sei cantar não, pessoal. Quem sabe cantar é o Tarcísio. Misericórdia. E me deparei com Maria Madalena, chorando no túmulo do rei. Misericórdia. Só Deus para ter misericórdia de mim. Então, olha só. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. João 20, 24 diz assim, ó. Entra aí, pastor Tarcísio, para cantar, entra aí, me chama aí. Diz aqui, ó. Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não, presta atenção aqui, ó, se eu não vir o sinal, quer dizer, a cicatriz, dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Olha só, pessoal. Você vê que a cicatriz, ela convence que você venceu aquela guerra, que você venceu aquela batalha, que você deu a volta por cima, que aquela ferida não foi o fim da tua vida, não foi o fim da tua história, você superou ela. E você hoje carrega essa cicatriz para mostrar para outras pessoas que é possível sim feridas se tornarem cicatrizes. Então Tomé, cheio de dúvida, né? Cheio de dúvida. Falou, ó, se eu não colocar minha mão lá na cicatriz, eu não vou acreditar, não. Aí diz aqui o 26. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, você vê que ele foi logo em cima de Tomé, Você quer ver feridas? Quer dizer, você quer ver cicatrizes? Você quer ver cicatrizes? Diz assim, Jesus falando com Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Veja as minhas mãos. Está aqui a cicatriz, Tomé. Sou eu, rapaz. Sou eu. Está aqui. A cicatriz prova que sou eu. Está aqui o cravo. Está aqui a minha mão furada. E estenda também a sua mão e ponha no meu lado, quer dizer, o lugar onde foi enfiado a lança. A cicatriz estava lá, pessoal. O buraco estava lá. Não sejais incrédulo, mas crente. Ele não poderia, pessoal. Ele não poderia ressuscitar sem cicatrizes? Ele não poderia fazer isso? Ele poderia, pessoal. Ele poderia ressuscitar sem o buraco da mão, sem o buraco nos pés, sem o buraco da lança no peito. Ele poderia fazer isso. Mas ele deixou a cicatriz, pessoal, para mostrar para as pessoas que era ele, que tinha sido crucificado aqui, ó, na cruz. Era ele. Os pés dele estavam lá o buraco do cravo. O peito dele estava a marca da lança, que foi furado lá. Então, Jesus vai em direção a Tomé e diz aqui, está aqui a cicatriz, rapaz. Você não disse que se colocasse a mão na cicatriz, você iria crer que era eu que tinha ressuscitado? Então você vê que o Senhor Jesus, pastor Tarcísio, é o pastor lá de João Pessoa, para quem não conhece, pastor Tarcísio está lá em João Pessoa, cuidando desse povo querido, fervoroso, da nossa querida Paraíba. Em dezembro estaremos aí em viagem missionária. Então, Jesus poderia ter ressuscitado sem cicatriz nenhuma. Mas ele deixou ali para mostrar
Quer dizer, era ferida, agora é cicatriz. É o sinal de que ele transforma feridas em cicatrizes. Então, essa ferida que hoje você está carregando aí do outro lado não é o fim da tua vida. A tua história não vai terminar assim, não, meu amigo. Deus tem poder de reverter esse cenário agora. Para você ter o seu cenário mudado, você tem que buscar. Você tem que buscar. Se você não buscar em Deus, não adianta você buscar em ninguém. Não adianta você buscar na medicina, não adianta você buscar em coisas, não adianta você buscar em pessoas. Você tem que buscar em Deus. É nele que está a transformação. É ele que pode transformar feridas em cicatrizes. O pastor Tarcísio, ele tem cicatrizes, mas um dia foi ferida. E hoje ele pode chegar em cima do altar e pregar aquilo que Cristo fez na vida dele, na família dele, no casamento dele, na vida do filho dele. Essas feridas que foram transformadas em cicatrizes, o pastor Tarcísio, só mostra a soberania e a grandeza do nosso Deus. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que estão ligados nessa live. É como o senhor falou. Só conta história quem tem cicatriz. Todos nós temos uma cicatriz física no nosso corpo. E quando a gente pergunta, foi isso? A pessoa conta, olha, foi uma queda, foi uma batida, enfim. Então só conta história quem tem cicatriz. Mas a cicatriz, como o senhor falou, um dia que era uma ferida, hoje está fechada. E essa pessoa tem que entender que para cicatrizar tem uma coisa chamada processo. E só passa pelo processo, só suporta o processo quem quer. Todo ser humano tem que entender isso. Às vezes as pessoas querem que Deus faça as coisas da forma que ela quer. Mas o trabalho de Deus não é da forma que nós queremos. Deus, ele trabalha de uma forma que vai exigir da nossa parte dor, renúncia, choro, lágrimas. Mas essa pessoa tem que entender que no final do processo, a cicatriz que outrora doía será um símbolo de vitória, de testemunho para a honra de Deus e para a honra da vida dela também. E esse processo, vamos trazer para o lado espiritual, é o curativo, é a limpeza, é o soro que joga na ferida para limpar, é o metiolate, né? Disso. O senhor é dessa época que o metiolate ardia, queimava. Soube. Falava até em línguas quando pegava na pele. Hoje o metiolate é Nutella, né? É fraco demais, no ar Não arde demais. mais, não queima mais. E quando a coisa Verdade. estava bem ruim, aí você tinha que tomar uma bezetacil, Um antibiótico forte. um Tomar cortisone um forte, antibiótico muito forte. tinha que estar com um Verdade. tratamento pesado para que aquilo ali não viesse a apodrecer, né? Aquela ferida não viesse a apodrecer. Como chega, infelizmente, quando chega ao ponto da pessoa ter que amputar a perna, amputar o dedo, que apodreceu, que não cuidou. E assim é a nossa alma, meu amigo. A nossa fé é um processo. Cada quarta que você vai, Bezerra é forte, né? Cada quarta que você vai, cada domingo que você vai, cada culto que você assiste, é Deus tratando a ferida, é Deus tirando os traumas, é Deus tirando as decepções, é Deus tirando as desilusões que você já teve, por onde você passou, da onde você veio. Agora, para ele fazer isso, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Não tem tratamento à distância. Tem que estar lá. O especialista está ali. Ele vai tratar de você. O especialista das nossas almas está ali esperando você chegar, para ele cuidar de você. E ele quer cuidar. E quando ele mostrou isso para Tomé, pastor Tarcísio e todos que estão acompanhando aí esta live, ele trouxe à memória a transformação. Ele trouxe. Ele fez os seus discípulos pensarem
que, que o sofrimento que ele passou, que o processo que ele teve que passar naquela cruz, foi por um propósito, meu amigo. E qual propósito? Salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma, regenerar a nossa alma, curar as nossas feridas, que o mundo causou, que as pessoas causaram. Porque pessoas causaram, pessoal. Como eu falei no começo, só fere quem está ferido, meu amigo. Pessoas causaram muitas coisas. Tem gente aí cheia de gatilho na cabeça. Se você falar maçã, ela já lembra, opa, maçã me fez muito mal no passado, maçã, maçã, e ela fica com aquilo ali, ela fica traumatizada. Ela não pode ouvir falar na maçã. Não pode. Quem dá gatilhos na cabeça dela. Mas só o Espírito Santo, só ele pode remover essa ferida e tudo que está envolvendo ela aí, está deixando ela aberta, está deixando ela exposta. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Ninguém mais pode. Igreja nenhuma pode. Se alguém falar para você que a igreja nova geração pode, é mentira. Não pode. Mas nós cremos que o nosso Deus pode. Verdade. Esse Deus que nós queremos apresentar para você nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira. A igreja em Mangabeira, né, pastor Tarcísio? Sim, senhor. Sim, senhor. Fica na rua Leopoldo Pereira de Lima, 437, Cidade Verde. Em frente ao posto de PSF aqui de Cidade Verde. Não tem errada. Não tem É errado, bem né? não tem errada. É bem na principal de Cidade Verde. Todas as linhas dos ônibus de Mangabeira passam em frente à igreja. Então, você que vem do centro, você que vem dos bairros vizinhos aqui de João Pessoa, todas as linhas de ônibus que trafegam pela Mangabeira param bem na porta da igreja. Porque a parada de ônibus é na porta da igreja mesmo. Desceu, está dentro da igreja. Aí não tem como errar. Aí o culto é que horas? Teremos 8 da manhã no culto das primícias e vamos dar início amanhã ao culto, ao estudo do Espírito Santo. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Um detalhe que o senhor falou aí, né? Uma pessoa quando sente dor, ela pode se automedicar em casa. Só que existe dores que somente um profissional daquela área pode tratar, né? Então, é isso que essa pessoa tem que entender. As pessoas, às vezes, quando ouvem a gente falando sobre ir à igreja, ela fala assim, não, mas eu sou a igreja. Não, eu não preciso ir na igreja, Jesus me cura. Jesus pode me curar. Eu não preciso estar. Tudo bem, tem casos que você não precisa estar no hospital, mas se você tem uma infecção generalizada, você tem que ir para o hospital. Se você tem uma dor de dentro que pode fazer você perder todo o teu maxilar, você tem que correr para o hospital. Se você tem uma doença que pode gerar morte no teu corpo, tu tem que correr para o hospital. Então tem doenças espirituais que se a gente não recorrer até Cristo, ir até Cristo, a gente vai morrer. Por isso que ele diz, eu sou o Senhor que sara, mas ele não está falando do corpo, ele está falando principalmente da alma. É um tratamento mais profundo, pessoal. Para curar, para salvar a vida de uma pessoa. A pessoa tem que ir para o hospital. Agora, se você quiser a cura pelo doutor Google, né? Doutor internet, porque tem muita gente que vai se consultar com a internet. Você vai ficar mais machucado ainda. Porque o que tem de medicamento podre aí, meu amigo. Podre que as pessoas estão dando para as pessoas, vocês estão machucando mais ainda as pessoas, infelizmente. Infelizmente. Ele está perguntando, cadê a Mirelle? Apresenta ela para o povo aí. Vem cá, Mirelle. Ela está lá dentro preparando o sermão de amanhã, imprimindo para mim. Então, é desse jeito aí, pessoal. É dessa forma. Hoje, como é que é? Deixa eu ver aqui. Dona Vera escreveu aí. Ele é o nosso médico que, permitindo, ele entra e limpa as cicatrizes. A Thaís, se está fazendo tratamento com o médico, não falta a consulta. Por quê? Porque pode faltar o culto.
não pode interromper o tratamento. É isso aí, entendi. Tá? Está dizendo que se a pessoa está fazendo algum tratamento ou algum médico, ela não quebra a É. consulta dela. Ela vai de qualquer jeito, velho. Com dor, sem dor, chovendo, não chovendo, ela vai. É a consulta dela. Porque vai, perde nada. Ela enfrenta a fila que ela tiver que enfrentar, mas ela está lá. Mas por que ela falta o culto? Por que o culto ela pode faltar? Por que o culto ela pode faltar? Não é verdade? Por quê? Então, é necessário que você busque essa cura e Deus vai curar você. Ah, Ele vai. Ele vai curar você. Até eu tenho aqui um hino, eu pedi o pastor Tarcísio para preparar para mim. Antes da oração, nós vamos realizar essa oração. Essa oração. Vou colocar aqui para você preparar o seu copo com água. Hoje Deus tem cura para o teu coração. Aí o pastor Ricardo chegando aí. Descansa e espera. Prepare o seu copo com água, pessoal. Ouça esse hino. Vai te curar hoje. Ele vai curar você. Você que está ferido, magoado, machucado, arrasado, acabado. Não sei o que se passa com você. O que tá machucando esse teu coração? Filho, eu estou. Essa ferida que está doendo. Prepare o seu copo com água. Não pense que eu vou te deixar assim. Não vai deixar você nunca. Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim Que forte, hein? curar. Ele ouviu você, ele ouviu. Essa ferida que tá fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você. Deixa ele entrar na tua alma, ele vai curar. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Deixa ele curar a tua alma. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti. E só vai ficar a cicatriz. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar. Essa ferida que tá fazendo você chorar. Que coisa forte, né, gente? E hoje eu vou curar você. Tem muita gente machucada e tem muita gente ferida. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Recebe cura agora. Filho, eu vou curar você. Vai te curar. Hoje eu vou colocar as minhas
Só vai ficar cicatriz, mais nada. Amém, Silva? Bispo, eu e a minha família estamos ouvindo o Senhor. Até o meu filho de 10 anos, minha bebê. Um abraço, Fabrício. Já deu tudo certo, meu amigo. Vai cicatrizar essa ferida em São Paulo. Dia 25 estarei em São Paulo, realizando o grande desafio com a cruz, lá em Praia Grande, junto com o Bispo Everdan. Tá bom? Pastor Tarcísio, eu inicio a oração e eu finalizo ela daqui. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, o objetivo do Senhor é curar as feridas da alma. E muitas são as pessoas que nos acompanham neste momento e que muitas das vezes carregam no seu interior feridas que o tempo não consegue curar, mas somente a tua presença. Senhor, quando o Senhor apareceu para os discípulos, o Senhor quis mostrar para eles que o processo é doloroso, o processo pode machucar, mas quando a ferida se torna uma cicatriz, ela se transforma em testemunho de vitória. E é isso que vai acontecer na vida dessa pessoa que creu nessa palavra. Hoje ela pode chorar, hoje ela pode se lamentar, hoje ela pode estar sofrendo, angustiada. Meu Deus, sofrendo com feridas no casamento, sofrendo com feridas na sua vida sentimental, na sua família. Meu Deus, mas o Senhor, nesse momento, entre para curar essa alma. Entre para trazer o alívio, trazer a cura, trazer, meu Deus, a cura interior. Senhor Jesus, eu te apresento esse copo com água, que uma vez, meu Deus, essa pessoa bebendo dela, que como está escrito na tua palavra, que o Senhor é a fonte que jorra dentro de nós, que a água do Senhor, meu Pai, a tua palavra venha jorrar dentro desse homem, dentro dessa mulher que acompanhou essa live. Espírito Santo, a ti nós entregamos toda a nossa vida e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Como disse o salmista Davi, teu servo, meu Senhor, e em concordância com a oração do pastor Tarcísio, eu ligo aqui na terra e que seja ligado nos céus a cura dessa alma, a cura desse coração traumatizado, meu Deus. Dessa alma desiludida, desse coração decepcionado com coisas e pessoas que abandonaram ela no momento em que ela mais precisava de ajuda. E quando nós falamos que o Senhor transforma feridas em cicatrizes, é com base na tua palavra, meu Senhor. Quando o salmista Davi diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor nos livra de todas elas. O Senhor nos livra das feridas, dos traumas. O Senhor nos livra das decepções. O Senhor nos livra das mazelas, das injustiças. O Senhor nos livra da vergonha, da humilhação. O Senhor nos livra da fraqueza. O Senhor nos livra do desânimo. O Senhor nos livra do laço de morte, meu Senhor. O Senhor nos livra de tudo aquilo que precisamos e necessitamos de sermos livres. E por isso te invocamos agora. Visite esta criatura, meu Pai, que está cansada, ela está cansada. Ela chegou ao auge do estresse emocional, psicológico.
Ela vive pensando em tirar a sua própria vida. Ela acaba achando que ela nunca vai ser feliz. Ela acaba achando que o sofrimento dela nunca vai acabar. Que ela nasceu para sofrer, que ela nasceu para viver da maneira que ela tem vivido. Mas a tua palavra diz que o Senhor é bom para aqueles que te buscam. Ó Espírito Santo, visite esta criatura agora, seja na casa, no trabalho, seja dentro de um hospital, seja dentro de um presídio, seja na boca de fumo, seja dentro de um motel. Ela estava se preparando até para se prostituir, meu Deus, para vender o corpo dela, para poder dar de comer os seus filhos. E isso machuca ela, isso ofende ela, isso denigra a imagem dela. Oh, meu Deus, livra essa criatura agora dessa vida infernal que ela tem vivido. Envia o teu socorro, meu Deus. Envia a tua provisão, o teu livramento. Envia, meu Pai. Arranque esse peso, esse fardo, essa angústia que há dentro dela. Coloque a mão sobre o seu coração aí do outro lado. Coloque agora. Quando eu falar, tire as suas mãos, você vai tirar as suas mãos. E essa tristeza, essa dor que está dentro de você, na tua alma, no teu peito, vai ser arrancado daí agora. Em nome de Jesus, que estas mãos sejam as tuas mãos, meu Deus. As tuas mãos, faça por ela aquilo que homem nenhum, aquilo que a medicina, que o tratamento que ela tem feito ainda não fez por ela. O Senhor pode. Entre nessa alma, nessa mente, nesse coração, nesse corpo, e que todo mal, em nome de Jesus, saia de dentro desta criatura. Meu Deus, consagre estas águas. Coloque nela o teu poder e a tua unção. E aqueles que beberem desta água, bebam do teu refrigério. Sejam curadas, livres e fortalecidas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba com fé essa água santificada. Receba a paz, minha amiga. Receba a paz, a cura, a força para você provar desse Deus e ver o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso. Não duvide disso. Você não está sozinho nessa luta, não. Deus está contigo e nós também. E nós também. Conte com a gente. Caso você queira me mandar uma mensagem, o meu zap é o 021 DDD do Rio, né? 965636880. Você pode entrar em contato comigo ou com o pastor Tarcísio, lá em João Pessoa, ele está aí na Paraíba, na Mangabeira, não é isso, pastor Tarcísio? Sim, senhor. Rua Leopoldo Pereira Lima, 437, Cidade Verde. Em frente ao posto do PSF de Cidade Verde, nós estaremos amanhã no estudo do Espírito Santo. 8 da manhã, como também às 19 horas. Levando a cura para a alma de todas as pessoas que ali chegarem. Amém. Nós estaremos aqui no Rio de Janeiro, antiga suburbana, quem não conhece, né? Antiga suburbana. 7.407. Agora é 7.407. Quem não conhece, né? Quase de frente ao mercado Rede Economia. Começa com 7, termina com 7. Perfeição. Deus quer fazer uma obra perfeita na sua vida. 7.407. Quase de frente ao mercado Rede Economia. Bispo, temos que ter uma igreja aqui em Guarulhos. Breve, Fabrício, breve, meu amigo. Pode estar certo disso, tá bom? Dom Helder Câmara, 7.407. A obreira Soraya colocou aí. E para quem está fora do estado do Rio de Janeiro, vamos transmitir pelo nosso canal do Instagram, tá bom? E no dia
25, estarei lá em Praia Grande com o Bispo Everdan, realizando o grande desafio com a cruz. Atenção, Baixada Santista, Santos, você aí da Praia Grande, você de São Vicente, você sabe como é que é o desafio, não sabe? Você sabe. Você participou. Você se lembra, não lembra? Como é que o fogo descia? Você se lembra, não se lembra? Então, você aí de São Paulo, aí da João Dias, né? Aí do Brás, de qualquer canto de São Paulo, porque muita gente ia para lá, né? De qualquer canto, você pode estar conosco dia 25 de setembro, às 8 horas da noite. Breve a gente vai fazer uma live junto com o Bispo Verdão, para todo mundo saber o endereço direitinho, tá bom? Então, pastor Tarcísio, o senhor sabe a música do João 20? Canta só um refrão aí, vamos lá. Bispo, eu só sei até a parte que Maria Madalena chorou, o resto eu não sei não. Então vai lá, cante só a parte do choro aí. Eu só sei aquela parte. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena junto do túmulo do rei. Eu acho que é assim. Tá certo. Manda um abraço aí para todo mundo, para os obreiros. Manda um Sim, abraço senhor. aí para a família, tá bom? Amém. Amém, Então, bispo. Deus abençoe todo o povo. fica aqui um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe.